Bom dia, que o nosso Deus, que é o nosso Pai, que Ele possa ouvir o nosso bom dia, que o Espírito Santo possa ouvir o nosso bom dia e que Jesus possa ouvir o nosso bom dia e se alegrar em ouvir a nossa voz, dizendo: Pai, eu estou aqui somente para te agradecer, porque estou viva. E a gratidão é o que eu devo ao Senhor neste momento. O Senhor quer que eu e você sejamos gratos. Gratos por tudo, até mesmo por aquilo que nós não recebemos ainda. Tudo que você tem foi Deus quem te deu. E aquilo que você ainda não tem, Deus não deixou que você recebesse para Ele não te perder. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe até onde nós conseguimos ir. Ele é o único que sabe do nosso futuro. Nós sabemos do nosso presente, porque estamos vivendo ele. E do nosso passado, porque nós já passamos algo. E isso, eu e você conseguimos saber. O passado e o presente. Mas o futuro é só Deus. E quando Deus não nos dá alguma coisa, é porque ainda nós não estávamos preparados para receber. Se eu e você não estivermos preparados, Deus não vai dar. Eu e você precisamos nos preparar todos os dias para receber o melhor de Deus. Deus tem coisas muito boas, grandes e maravilhosas para mim e para você. Ele nos entregará. Mas nós precisamos nos preparar. Eu não dou uma faca na mão do meu filho pequeno, ele vai se cortar. Também não entrego uma moto muito veloz na mão do meu filho, ainda que ele já saiba pilotar, porque ele pode se matar. Deus, Ele não entregou muitas coisas para mim e para você ainda, porque Ele sabe do risco que nós estamos passando. Mas muitas vezes somos ingratos, reclamamos tanto pelo que não temos e esquecemos de agradecer pela vida que Deus está nos dando hoje. Você já parou para pensar o que seria de você sem a sua saúde? Você já parou para pensar o que seria de você hoje se lhe faltasse um dedo? Deus não permitiu que você ficasse sem um dedo, porque Ele sabe o quão necessário é este dedo para você. Então agradeça a Deus por eles. Agradeça a Deus pelo que você tem e agradeça a Deus pelo que você ainda não tem, porque você não estava preparada para receber. Mas quando você estiver pronto, você vai receber. Creia nisso. O Senhor está aqui. Ele vai falar comigo e Ele vai falar com você. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o autor e o consumador da nossa fé. Queremos dizer ao Senhor o quanto nós Te amamos, o quão bom e quão maravilhoso é viver com o Senhor. Ó Deus, quero pedir ao Senhor, perdoa, Senhor, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos momentos de fraqueza. Ó Pai, Tu és um Deus tão bom, um Deus tão digno, um Deus fiel, que permanece fiel ainda que eu seja infiel. Ó Pai, eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que fizeste por mim, pelos meus, pela minha família, por tudo que ainda irá fazer, porque eu sei que é bom e é perfeito a Tua vontade. Ó Pai, fala conosco, nos dê sabedoria,
nos dê discernimento e entendimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de Ezequiel. Hoje estamos no capítulo 13. E o Senhor irá falar comigo e com você no verso 2. E ele diz assim: Filho do homem, profetiza contra esses falsos profetas de Israel, que andam anunciando suas próprias ideias loucas. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Esses profetas tolos que inventam visões que não receberam e espalham suas próprias ideias, já estão condenados à destruição. Nessa manhã o Senhor diz para mim e Ele diz para você que dentro de Israel, ou seja, no meio do povo escolhido, há aqueles que ouviram, aprenderam, mas estão distorcendo a palavra de Deus. E todos que estão fazendo isso serão cobrados. Porque Jesus, ele diz através da palavra: ai daquele que acrescentar ou que retirar uma vírgula, um tio da minha palavra. Eu e você precisamos observar muito bem todo tipo de conselho que recebemos. Porque um conselho, ele tem que vir da parte de Deus. Ou seja, precisa estar escrito na Bíblia Sagrada. O que vem depois é a revelação do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo revela para você. Quando você examina, quando você medita na palavra, o Espírito Santo fala com você. Porque o que tem que falar com você não são as ideias. O que tem que falar com você é a palavra. Ela é a verdade. Ela é a vida. E só ela que pode mudar a sua vida. Só ela pode mudar os seus pensamentos. Só ela faz o milagre que eu e você precisamos. É através de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não há outra verdade. Ele diz: eu sou a vida. Não existe vida sem Jesus. Não existe vida sem o que está escrito na palavra de Deus. Quando eu e você não cremos, nós não vivemos. Nós vegetamos. Quando eu e você não cremos na palavra, nós vivemos do passado. Isso não é vida. Isso é prisão. Porque Jesus, ele diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ou seja, o que passou ficou lá atrás. Quando eu e você recebemos um conselho da parte de Deus, ele tem que estar escrito na palavra. Eu não posso receber um conselho de alguém e absorver aquilo para mim sem que aquilo esteja escrito daquela maneira na palavra de Deus. Porque as pessoas, elas têm vivências, elas têm experiências. E a vivência das pessoas, a experiência das pessoas, elas podem nos influenciar. Mas se a vivência das pessoas, as experiências das pessoas não forem de acordo com a palavra de Deus, não vai servir para mim. Porque a experiência de Paulo, quando ele perseguia o povo de Deus, e quando ele teve um encontro com Deus, quando disse: Saulo, por que você me persegue? Ele ficou cego. E ali Deus, ele falou com ele. Ali a gente consegue identificar que Paulo, ele só queria destruir o que ele não acreditava, porque ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. Mas quando ele teve a sua primeira experiência com Deus, o que surgiu no coração dele foi um desejo, uma vontade de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra de Deus.
Senhor Jesus, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e batizar-se será salvo. Sabemos que há ocasiões, há momentos, há pessoas que não têm a condição, muitas vezes física, de se batizar. E isso não está declarado a condenação daquela pessoa, jamais. O primeiro fato é você crer. Quando você crê, a salvação, ela se abre para você. Aí há outros passos que o Senhor Jesus irá nos ensinar. O testemunho, ele é muito importante, mas precisa ser de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Quando eu pego os profetas para me referenciar, eu estou usando os homens que Deus escolheu para o fazer. Aqui na terra, existem essas pessoas? Existem. Mas se elas forem te aconselhar, elas irão te dizer: Deus mandou lhe dizer. Aí elas irão dizer o que está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único por você, porque Ele te ama. O Senhor Jesus, Ele te ama de tal forma que Ele não quer que você viva sem estar na presença dEle. Estar na presença de Deus é o que nos dá vida. Então, quando o conselho ele vem da palavra, aquilo transformará a nossa mente, o nosso pensamento. Mas o Senhor, Ele te chama a atenção nessa manhã e Ele diz: verifique se é desta maneira que está escrito.